Boa noite a todos, bem-vindos. Todos estão aqui presentes. Estou muito feliz com esse encontro, que eu fiz o convite em alguns grupos e foi bem interessante quem entrou, né? Todo esse movimento que gerou. Eu me chamo Cristine Pombo, eu moro na montanha, moro em Visconde de Mauá e tenho uma filhinha. Minha mãe é astróloga védica, eu sou psicóloga, terapeuta integrativa e estou fazendo uma mentoria maravilhosa com uma terapeuta da Chama Gêmeas, né? Foi interessante, porque eu não falei exatamente na divulgação da Chama Gêmea, mas a Andrea, a Flávia, né? Identificaram. Então, muito interessante, que bom. O encontro, não vou falar só sobre isso, né? Vou falar algumas coisas e eu gosto muito de exercício, né? Assim, da gente praticar, né? Da gente não só, como é que se fala? Ter as informações, mas a gente também poder colocar na prática, né? Ir para o empírico. Eu sou consteladora também, então gosto muito desses movimentos, né, dos sistemas que formam, né, observo o sistêmico, né, e a minha mentora é uma jovem mentora, muito empreendedora, eu não sei há quantos anos que ela está trabalhando com as chamas gêmeas, mas ela canalizou, ela lembrava, vocês têm 4 anos, tem mais. Deve ter uns 6 anos que ela canalizou, não sei se é 5 ou 6 anos, canalizou a mesa das chamas gêmeas, né? Que o nome a mesa é Amor Divino. E eu conheci ela em agosto do ano passado, num portal que eu fui ao encontro desse portal. E eu já estava acompanhando ela pelo Instagram e acho ela assim muito entusiasmada, assim, sabe? E uma das coisas que encantam também na história dela é que ela já tem um encontro de dinâmica de chama gêmea, né? Então, isso é uma coisa que chama atenção. E até foi com ela que eu descobri a diferença entre chama gêmea e alma gêmea. Não sei se vocês sabem. E... Mas também não vai ser tanto o foco essas diferenças. Mas se vocês quiserem escrever no chat o que vocês sabem, é legal. Mas basicamente que a almas gêmeas são almas distintas, né? Assim, nós podemos ter muitos encontros de almas gêmeas, então por que será que a gente tem mais conexão com algumas pessoas e nem tanto com outras? Outras pessoas que a gente nem, como a gente fala, o santo não bateu, a gente diz, né? Então, tem explicações, né? Assim, tem fundamentos, né? Vamos dizer, não é uma coisa que a gente só sente e é uma só coisa energética, né? Então, é muito sobre a nossa fonte, a nossa origem, né? Se somos almas de uma mesma origem, né? Se somos almas, partes, né? Partes de, de duas almas, né? Parte, se você dois pedaços que formam uma alma só, né? Então não são exatamente duas almas, né? E aí quero saber se vocês estão com as coisinhas que eu pedi para vocês separarem a vela e papel, caneta, sim. Antônio está no trabalho, né? Mas que
o que que vocês conseguirem fazer. O encontro vai ficar gravado também, então vocês podem assistir novamente, né? Tudo isso. Gratidão quem está aqui presente nessa pequena jornada do encontro de hoje. Gosto muito compreendo, né, que se a expectativa de um encontro amoroso, se o que se espera, né, é encontrar um amor. Eu acho que isso é um tema da vida, né, como também o tema do dinheiro, da prosperidade. Esse encontro não vai abraçar exatamente isso, né? Assim, não, sem querer decepcionar vocês, né? Assim, não é só um encontro, né? Porque isso aqui é só um pedacinho, uma introdução, né? De algo muito maior que é isso que eu estou explicando, do que eu estou, como é que se fala? Pesquisando, né? Que eu sinto que é uma pesquisa que, na verdade, sempre ecoou, né? Sempre tive interesse, né? Em relação aos encontros das vidas, né? Dos encontros de vida, né? Sempre me chamou atenção, sempre tive interesse pelos pares, pelos relacionamentos, não necessariamente os pares amorosos, né? Sempre observei, sempre tive essa curiosidade, vamos dizer assim, né? E eu me acho muito curiosa. E aí, quando eu fui a vida, né, foi levando para essa para esse conhecimento, bem animada assim de poder compartilhar. Então hoje eu já sou terapeuta da mesa do amor divino, a gente chama também de tecnologia. Já tenho feito os atendimentos, estou muito feliz, não só com em trabalhar esses temas, né, dos pares, né, porque são temas bem procurados, mas também de fazer essa jornada de cura em relação ao que impede, né? E não só o que impede esse encontro amoroso de fato, mas o que impede esse encontro amoroso consigo e muito mais do que consigo esse encontro amoroso com o divino. Então é muito importante isso, né, gente? Compreender que então é o outro que tem todas as coisas que faltam em mim, ou que eu busco, eu vou encontrar o outro que vai me dizer, o outro que vai me dar, né? E então a gente poder fazer esse percurso de uma forma muito gentil, né? Dando os passos com, com muito com muito carinho, né? Eu não conheço vocês, né? Então estou sentindo muito que eu estou num palco, tô dando uma palestra para pessoas que eu não sei muito a história, né? E conheço a minha própria história, a história da Edjane, né, um pouco, e da minha mãe, e algumas pessoas que vão assistir a gravação, que estão no grupo também. Então, mas a gente poder se limpar, sabe? Se esvaziar também disso, né? Que esse encontro vai trazer algo, na verdade. Esse encontro é algo orgânico e vivo, né? E o mais importante é a gente estar encontrando esse amor que a gente busca fora, né? Por que que a gente busca tanto fora, né? E então a gente poder acender essa chaminha do nosso coração, né? Acender essa velhinha. Então por isso que eu pedi para vocês trazerem uma vela. Vou pedir para quem tiver com a velhinha pronta acender. Eu já acendi a minha, ó. Então acendam e a gente vai intencionar, né? A gente está acendendo a vela, intencionando essa chaminha que tem dentro do nosso coração
que pode, que eu não sei como tá, né? Cada um se tá apagadinha, tá muito tempo apagada, né? Mas isso não é tão importante, mais importante até uma, mas a minha tá acesa, a minha tá legal. Mesmo assim, acende para a gente poder fazer essa pesquisa no sentimento, né? Não é nada no mental e nem no racional, né? A gente poder fazer essa vivência nesse campo que é muito mais emocional, cuidando também do nosso espiritual, que esse é o meu grande interesse, principalmente nos últimos, vou dizer que 5 anos, né? Nos últimos 2 anos, mais forte ainda. Então, vai crescendo muito essa perspectiva e esse interesse pela saúde espiritual, por isso que eu vou como é que fala? Melhorando, né, o meu tônus profissional para poder oferecer esse apoio, esse suporte na saúde espiritual. Então, acredito muito nesse encontro com esse objetivo, tá bem? Só para a gente ir limpando um pouco, né? Esvaziando e claro, né? Que o encontro amoroso, um encontro, conhecer pessoas é muito legal, interessante, e também até a gente fortalecer, por exemplo, quem é casado, quem, né, já está dentro de uma relação, a gente também poder fazer um reset, né, poder trazer coisas novas, né, trazer novos recursos, trazer novas ferramentas para essa relação, né? Então, que a gente possa ter um maravilhoso encontro, todo mundo acendeu as velhinhas, puderem responder lá no chat. Gratidão. E aí, eu vou pedir para vocês, nesse segundo momento, depois de acender as velas, vocês escreverem no papel um bilhetinho. Aquele bilhetinho. As velas estão acesas. Gratidão, muito bom. Um bilhetinho desse pedido, né? Então, quem tem parceiro, ou também não precisa ser necessariamente com o parceiro, pode ser um relacionamento que você queira fortalecer, que você queira melhorar, né? Transformar no sentido, né, de trazer mais saúde para a relação. Né? Então, escreve um bilhetinho se quiser. E quem não tiver, não, mas eu não sei nem para quem, tudo bem, pode escrever meu querido, minha querida, né? O nome doce, né? Uma maneira doce de chamar. Escreve um bilhetinho com essa intenção, demonstrando esse sincero desejo em, em acender, né? Reacender e acender essa chaminha também dentro dessa dinâmica que vocês têm, tá? Ou que vocês querem ter, né, com as pessoas, né? Pode ser alguém, não, eu tenho alguém que eu gosto, mora longe, não sei o que lá, né? A história que tiver. E a gente também trazer muito um afrouxamento, eu chamo de afrouxamento dos julgamentos, de poder ir, né, trazendo um lugar distinto aqui da terceira dimensão e a gente se elevando, né, elevando a nossa consciência para a gente poder fazer de uma forma muito sincera mesmo. Então, escreve nesse bilhetinho algo que esteja dentro do seu coração, de verdade, né? E não só, né, um choramingo, me veio esse termo agora, um choramingo, né, poxa, não sei o quê, né, mas uma coisa autêntica. Então, é breve, é objetivo, tá? Bilhetinho. Eu vou dar um tempinho para vocês escreverem. Muito feliz com a sua presença, mãe. Mamãe ficou no grupo, né? Espero que você possa participar também, fazendo os exercícios.
Escreveram? Todo mundo escreveu? Legal. Tá. Aí a terceira parte a gente vai, a gente vai identificar e aí tá a nosso, a gente vai precisar quem tem já um foco, né, uma pessoa dizer qualidades e dificuldades, né? Luz e sombra. Qual é a luz e a sombra que você vê no outro, né? Ah, não, mas não tenho uma pessoa específica, mas estou almejando ou aquela relação, né? Então, quem não tiver a pessoa e quiser trabalhar uma relação passado, é maravilhoso. Então, trazer, escrever, assim, né? Ou até aquelas repetições de padrões, né? Assim, ah, eu tive esse relacionamento, esse. Ou as relações com o chefe, né? As relações que vocês estiverem querendo trabalhar, a repetição de padrão. Ah, eu tenho uma tendência a, a ter uma dependência emocional, né? Tenho uma tendência a não. Tem uma dificuldade de dizer não, né? E aí, algo que seja luz e sombra. Não, eu sou muito verdadeira na relação, tudo, né? Então, primeiro a gente vai escrever a luz e a nossa luz e a nossa sombra, e depois a luz e a sombra do outro. A gente vai bater, sabe? Vai comparar. Pode começar tanto pelo outro quanto pelo seu. Eu disse pelo outro, né? Mas vamos começar pelo nosso. Então, vamos lá, luz. E não precisa ser também escrever muita coisa mais objetiva, né? Sou independente nas relações, mas me relaciono com pessoas dependentes que tendem a depender de mim. Então, já tem ali né, um espelho oposto, vamos dizer assim, né? Um extremo oposto. Então, vai escrevendo. Né, já respondendo, né, a minha luz vem, ela, ela traz a sombra do outro, né? Por exemplo, escassez e generosidade também podem acontecer, né? Então, alguém né, que dá muito, a gente pode ir para a lei do dar e receber. Então, um parceiro tende a dar muito e o outro fica só recebendo. Também pode ser o outro. Então, generosidade e escassez. Outro exemplo, que é o exemplo da vida prática. Ritmos diferentes, né? Um mais energia para a vida, o outro mais para dentro, tem que ficar puxando, né? Então, todo mundo fez? Luz e sombra. Puder responder no chat. Sim, que bom. Então, vamos lá. E aí vamos dando mais um passinho, né? Aquilo que é luz,
Isso também, que é bem interessante, né? A luz que você vê no outro coincidiu com a sua luz? São luzes que batem, né? São iguais? E a mesma coisa, né? As sombras têm, né? Estou falando do oposto, né? Mas assim, a mesma luz, né? A mesma luz e a mesma sombra, que aí sim seria o espelhamento. Então, reparem isso também, se foi igual, né? E aí, voltando a falar um pouquinho de alma gêmea e chama gêmea, né? E vou também colocar aqui um pouquinho sobre relacionamento kármico. O relacionamento kármico pode gerar exatamente isso, né? Ele vai a minha luz é apagada pela sombra do outro, né? E assim vai, né? Então são trabalho, né? Na verdade precisaria iluminar, né? Cada um com a sua própria luz, iluminar a sombra um do outro e não apagar, né? A sombra apagar a luz, mas o contrário, né? Então, porque no relacionamento kármico existem pendências, né? Existem dívidas de amor, né? Existe peso, né? Por isso que é aquela relação, e é isso assim, não só na relação amorosa, que, que tem muitos desafios. É uma relação difícil, uma relação que vem com pesos, né? Então, quem, quem já viveu um relacionamento kármico, quiser falar no chat, sim, já vivi. E um relacionamento de alma gêmea, já vivi vários. Sim, sim, sim. E aí, é um desafio, mas ao mesmo tempo são relações nos quais a gente aprende muito mesmo, né? Então, na verdade, todos os encontros, né, e os tipos de vínculos, né, que eu estou falando um pouquinho dos tipos de vínculos, a gente aprende bastante. Sim, todas, né? Todos, sim. Inclusive, a gente pode ter um relacionamento kármico com o irmão, né? Com o chefe, com uma amiga, com o sócio, né? Não só com os parceiros, né? Ou as parceiras. E na relação, por que eu quis começar pelo, né, falando um pouquinho mais, aprofundando dos vínculos? Porque no relacionamento de alma gêmea é exatamente o contrário. É aquela relação que você sente até que você tem uma telepatia, você olha, você comunica, é uma relação totalmente com muito fluxo. Ela acontece, ela é leve, ela é agradável. A Gabi fala que é aquele relacionamento gostosinho, né? Que você quer estar junto, você fica contando os dias para encontrar com aquela pessoa. Não percebo ter vivido isso, vivi relacionamentos difíceis, pelo menos que os dois viviam, aham, sim. E quem já identificou que já viveu relacionamento de alma gêmea? Já encontraram pessoas afins, assim, aquela relação que flui? Sim. Eu vou só falar mais um pouquinho e eu vou tirar uma carta para cada um. Nós somos? Sim, sim, viveram relacionamento também de alma gêmea. Que bom, né? Nós somos 8 participantes, né? Ok. Só um minuto, filho. Daqui a pouquinho. E daqui a pouquinho te dou, tá? Só um minuto.
É, e aí, no relacionamento de chama gêmea, é aquele vínculo de conexão profunda. O impacto é muito grande, né? Assim, é de estremecer as pernas, né? Então, também saber que são dois corpos e uma alma só. E é uma relação que é muito intensa, mas ela tem desafios. Alguém acredita que já viveu isso? Ou vive isso? Uhum, amor lindo e puro. Escreve no chat também. Uhum. Eu acredito que nessa relação que estou, por mais difícil que seja, parece ser uma relação de alma gêmea, algo que não tem como explicar, por causa da conexão de vocês. Então, pode ser uma relação de chama gêmea, Caroline, se tem os desafios, sabe? Aí só verificando mesmo, né? Eu vou, eu tô com um oráculo que eu gosto muito. Eu vou tirar 8 cartinhas. Vou aqui começar, vou aqui fazer uma fila, tá? Quem tá aqui aparecendo, né? Sou eu, a Rosirene, a Andréia, Bernadette, Caroline, Eliane, Flávia e Antônia. Eu vou tirar nessa ordem, tá? Uma cartinha cada, e aí eu tiro uma foto e envio lá no grupo para vocês, tá bom? Quem gosta de oráculo como eu. Deixa eu ver o que a Carolina falou, que a gente tá. Ó, se não der tempo de tirar aqui, porque tá acabando o tempo, eu tiro e envio lá no grupo, tá? É forte demais, impressionante. Parece que no começo já eram os íntimos, sim. Tá parecendo de chama gêmea, viu? Por causa disso, dessa intensidade, né? A alma gêmea também é bem intensa, mas não tem tantos desafios, sabe? Então tá, vamos lá. As cartinhas, para a gente aproveitar nosso tempo e depois conta lá no grupo como é que vocês se sentiram com o exercício. E a velhinha, se vocês puderem deixar acesa até antes de dormir, né? Porque não é legal deixar a vela acesa, não, quando dorme, tá bom? E aí, e aí depois, se vocês quiserem compartilhar o bilhete, né? Algo mais. Então, vou tirar aqui a minha carta. Saiu a borboleta. A Rosirene. Saiu a carta do sol. Vou ler aqui. Energia de cura, felicidade, conforto e prazer. Ver se você se identifica com a carta que saiu hoje. A carta da Bernadette, cuidado, manutenção, incentivo e orientação. A carta da Caroline, Carvalho, poder, coragem e força. Ver se você se identifica. Caroline. Edjane, conserva, segurança, prudência e economia. Flávia, tirando com a mão esquerda para a gente receber a camomila, suavidade, relaxamento, sono. Muito bom para esse horário, né, Flávia? Última carta do Antônio. Mariposa, mistério e ilusão. E aí eu vou mandar para vocês o que cada carta significa. Esse oráculo é lindo, ele chama Bruxa Natural. Sinta a magia e a sabedoria da natureza. Eu não consegui fazer, mas eu faço as ativações. Eu gosto muito de guiar para uma meditação, mas hoje eu quis fazer essa coisa prática, a gente se conhecer, conversar mesmo aqui pelo chat, né? A gente conversar aqui um pouquinho, mas se vocês estão super convidados para ativação gratuita que eu faço todo domingo às 12 horas. Minha mãe sempre vai, e Jane também, outras pessoas, é muito legal porque vai ativando.
essa frequência do amor que a gente precisa, que é isso que eu estou falando, esse encontro com o amor próprio, esse amor divino, tudo isso que eu pincelei aqui um pouquinho. Ficaram lindas as cartas. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Ó, que lindas. Vocês conseguem ver. Da Rosirene, ó, que linda. Da Andréia, cuidado. Elas são muito lindas, elas têm um desenho muito lindo. Bernadette, Caroline, né? Deixa eu ver. Não, não é Caroline, não. Esse é. É, é esse mesmo. Não, confundi aqui as cartas. Um, dois, três, quatro. Carolina é esse aqui. Poder, coragem e força. Esse aqui é da Ediane. Da Flávia e da Antônia. Tá? Mas eu mando lá no grupo. Eu decorei de todo mundo. Tá bem? Gratidão pela presença de todos. Quem tiver interesse em aprofundar e fazer uma limpeza do campo para poder se abrir mais ainda para os encontros, né? Nesses vínculos, nessas vínculos importantes da vida, também podem me escrever para a gente fazer a leitura da mesa do Amor Divino. É uma mesa muito linda e, e é muito interessante, né, poder se abrir para esse processo de cura e principalmente para esse encontro do amor divino. Tá bem? Gratidão a todos. Muito feliz que tinha um homem